Substitutiva ao projeto de lei número 645/2022, dispõe sobre a criação de quadros de fiscalização de posturas municipais, QFM, com plano de carreira, requadro, cargos, funções de agente vistor e quadro de agentes vistores, QAV, criado pela Lei 16.417. Capítulo 1 das disposições preliminares do artigo, a lei dispõe sobre a criação de quadro de fiscalização de posturas municipais, QFM, com plano de carreira, requadro dos cargos, funções de agente vistor, de quadro de agentes vistores, QAV, lei criada pela Lei 16.417, 1º de abril de 2016. Capítulo 2, fica criado o quadro de fiscalização de posturas municipais, QFM, constituído pela carreira de cargo fiscal de posturas municipais do provimento efetivo classificado como de natureza técnica ou técnico-científica de conformidade do anexo 1 da lei, onde se discriminam quantidade de símbolos e formas de provimento. Capítulo 3, a carreira de fiscal de postura municipal nos termos do anexo 1 desta lei é constituída de 4 níveis identificados pelo algarismo romanos 1, 2, 3 e 4. Seção 2 das atribuições, compete ao fiscal de posturas municipais observar a disposição prevista na legislação pertinente, desempenho de atividade de orientação e fiscalização das normas municipais, como código de edificação, zoneamento, abastecimento e posturas municipais. Seção 3 do regimento de remuneração do subsídio. Os titulares de cargos de fiscal posturas municipais serão remunerados pelo regime de subsídio do artigo número 39 da Constituição Federal, compreendendo os símbolos e valores constantes do anexo 3 tabela A desta lei. Do ingresso na carreira. O ingresso na carreira do fiscal posturas municipais observado a estabelecimento do artigo anexo 1 desta lei dar-se-á na categoria 1 do nível 1, mediante concurso público de provas e provas de títulos. Capítulo 5, o estágio probatório correspondente ao período de 3 anos de efetivo exercício que se segue ao início do exercício no cargo de fiscal de posturas municipais. Durante o período de cumprimento do estágio probatório, o servidor permanecendo na categoria 1 do nível 1. O servidor que não for aprovado no estágio probatório será exonerado na forma da legislação específica. Para os fins deste artigo, considerando-se efetivo o exercício, afastamento em virtude de férias, casamento, luto pelo falecimento de padrasto, faltas abonadas, exercício do cargo de provimento em comissões ou de funções de confiança da administração direta da Prefeitura Municipal de São Paulo. Capítulo 6, desenvolvimento da carreira. O desenvolvimento do servidor na carreira fiscal de posturas municipais dar-se-á por meio de progressão funcional e de promoção. Não existirão limites quantitativos para a progressão funcional e promoção de categorias de níveis de carreira fiscal de posturas municipais. Da progressão funcional e promoção. Progressão funcional é a passagem fiscal de postura municipal da categoria em que se encontra para a categoria imediatamente superior dentro do mesmo nível de carreira. O servidor terá direito ao enquadramento e promoção estabelecido no caput deste artigo na data que cumprir os respectivos requisitos mediante requerimento. A promoção será regulamentada pelo decreto gerido pela Secretaria Municipal de Gestão. Enquanto não for publicado o decreto que alude o parágrafo 4º deste artigo, a promoção será processada de acordo com a regulamentação vigente ao quadro dos agentes fiscalizadores. Da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho processar na forma de direção vigente. O fiscal de posturas municipais, quando nomeado ou designado para o cargo de provimento de comissões e funções de confiança, será remunerado na conformidade de eleição específica. Quero água. Ai, sacanagem. Me deve essa. Da opção para nova carreira, tabela de remuneração subsidiária. Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo do agente vistor, integrantes no quadro do agente vistor, termos da Lei 16.417 de 2016, no prazo de 90 dias contados do início de vigência dessa lei, poderão optar pela nova carreira de fiscal de postura municipal por receber sua remuneração de acordo com os valores constantes do anexo 3 desta lei. Da integração de novos símbolos e valores de subsídio. A integração é a forma de acomodação dos titulares do cargo efetivo, optando pela carreira fiscal, postura municipal do nível de categoria, símbolos e valores de subsídio instituídos pela lei. Os atuais titulares do cargo de provimento efetivo, optando pela carreira fiscal, postura municipais e pelo regimento de remuneração por subsídios, horas instituídos, serão integrados na nova situação por 30 dias contados da data da posição do servidor na seguinte conformidade. Para fins do disposto do caput deste artigo, será considerada a categoria em que o servidor se encontrar no dia 31 de dezembro de 2022. Os atuais titulares do cargo de provimento se fijam no agente vistor que realizarem a opção pela carreira criada pela lei e se encontrarem na última categoria do nível. O tempo de efetivo exercício da categoria atual, por hora de 31 de dezembro de 2022, dos atuais titulares dos cargos de provimento se efetivo carreira agente vistor, será considerado para fins de progressão funcional e promoção a partir do dia 1º de fevereiro de 2023, nos termos do capítulo 6 desta lei, desde que não tenham sido alcançados pelo disposto no parágrafo 5º e 6º deste artigo. Até a publicação dos atos de integração, os servidores receberão seus vencimentos da forma prevista pela legislação vigente, devidamente reajustados de acordo com a norma em vigor, observados ainda as regras de produção e os efeitos constantes do parágrafo 2 e 3 do artigo 23 desta lei. Dos servidores admitidos. Os servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei 9.160, de 3 de dezembro de 1980, para a função correspondente ao cargo de agente vistor, poderão realizar opções de forma disposta no artigo 20 desta lei. As disposições do parágrafo 2, 3, 4, artigo 23, do artigo 24 e 25, todos desta lei, aplicam-se aos servidores admitidos ou contratados no artigo da Lei
nos termos da Lei 9.160 de 1980. Seção 2, fixação de remuneração das novas tabelas de remuneração e subsídios. Os servidores estáveis, posto do artigo 19 dos atos das disposições constitucionais transitórias e os não estáveis referidos no artigo 26 desta lei, que optarem pelo regimento de remuneração por subsídios, ora instituído, terão a denominação de suas funções alteradas para fiscal de postura municipal e sua remuneração fixada no símbolo QFEPM, previsto na tabela 2 do anexo 3. Servidores admitidos de estáveis. Servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei 9.160 de 1980, estáveis, por força do artigo 19 do ato de disposição constitucionais transitórias, optantes nos termos desta lei, assistem, além dos direitos previstos na legislação específica, os seguintes: licença sem vencimento, licença nos termos do artigo 149 da Lei 8.979, readaptação nos termos da legislação em vigor, classificação na categoria 5 do nível 1, símbolo QFEPM5. Servidores admitidos não estáveis. Servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei número 9.160 de 1980 para funções correspondentes aos artigos vistor, não estáveis, assistem, além dos direitos previstos na legislação específica, alteração ou restrição da função temporária e permanente para que apresentarem comprometimento parcial e temporário, parcial e permanente da saúde física e psíquica, atribuindo-lhes encargos mais compatíveis. Servidores não optantes pela carreira de agente vistor, os atuais titulares dos cargos não optantes pela referência de vencimentos instituídas pela Lei 16.417 de 2015, que desejarem optar pela carreira de fiscal ou posturas municipais do que trata esta lei, deverão realizar previamente a opção prevista para o quadro de agentes vistores, no qual serão enquadrados na categoria dos níveis correspondentes. Cadê a Renata, minha GCM? Servidores não optantes pela carreira de agente gestor, atuais titulares de cargos optantes pela referência de vencimento instituída na Lei 16.407 de 2015 e desejarem optar pela carreira de fiscal ou posturas municipais que trata da lei, deverão realizar previamente a opção prevista para o quadro de agentes gestores. Disposição sobre inativos e pensionistas. Proventos de pensões delegados, às quais aplica a garantia constitucional de paridade, serão fixados de acordo com as novas situações determinadas por esta lei, levando-se em consideração as alterações sofridas pelo cargo em função em que se deu a aposentadoria ou a pensão, de acordo com o anexo 1, parágrafo 1, 2 e 3, 4 do artigo 23 do artigo 26 e 27. A data limite para a contagem do tempo previsto no artigo 4 deste artigo para os que se apresentarem ou falecerem nas condições de servidores efetivos será a data de 31 de dezembro de 2022. Da bonificação de desempenho e da fiscalização. Fica instituída a bonificação de desempenho e fiscalização devido aos servidores ativos integrantes do novo quadro de fiscalização de postura municipais. Para fins de determinação de bonificação de desempenho e fiscalização que se refere a este capítulo, considera-se planejamento estratégico, unidade de fiscalização, as unidades administrativas de denominação própria das secretarias municipais e subprefeituras responsáveis pela coordenação, padronização e critério de métodos, processos, procedimentos, bem como pelo desempenho de atividades de fiscalização das normas municipais relacionadas ao Código de Edificação, zoneamento, estabelecimentos e postura municipais. Secretaria Municipal. O planejamento estratégico da fiscalização com fixação de indicadores, metas e índices do cumprimento de cada unidade de fiscalização em cada período de avaliação será elaborado anualmente pela Secretaria de Subprefeitura e submetido à apreciação e deliberação da Comissão Intersecretarial. A avaliação que se refere ao artigo 39 desta lei será realizada em periodicidade semestral na seguinte conformidade: no mês de julho de cada ano, referente ao cumprimento dos metas resultados fixados pelo período de avaliação de janeiro a junho de cada ano. A bonificação de desempenho de fiscalização será apurada na seguinte conformidade: o valor referencial da bonificação de desempenho de fiscalização corresponde à quantia de R$ 6.500. O índice de cumprimento da meta pode variar de 0 a 1 e será apurado avaliado nos termos do artigo 39 desta lei. A bonificação de desempenho e fiscalização poderá ser paga aos fiscais de postura municipais que tenham efetivo exercício em pelo menos 2/3 do período de avaliação. A bonificação de desempenho de fiscalização será paga semestralmente até o segundo mês subsequente ao mês de avaliação. Das disposições transitórias gerais relativas ao quadro de fiscalização, o prazo previsto no artigo 20 desta lei poderá ser reaberto anualmente por ato do secretário municipal de gestão, observada a disponibilidade orçamentária e financeira e as condições apresentadas pelo servidor à época da opção que será definitiva. Capítulo 14. Ficam criados no quadro dos profissionais de gestão. Da alteração da Lei 13.510, de 10 de janeiro de 2003, o valor da gratificação de municipalização instituída no cargo de cirurgião dentista pela Lei 13.510, de 10 de janeiro de 2003, fica readequado de acordo com o anexo 9 desta lei. O artigo 29 da Lei 16.122, de 15 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo de jornada de trabalho dos profissionais de saúde tem a seguinte correspondência: prestação de 10 horas diárias de trabalho para analista de saúde médico, prestação de 6 horas diárias de trabalho semanais, prestação de 8 horas diárias de trabalho semanais. O artigo 27, 635 e 115 passam a vigorar com a seguinte redação: o limite previsto no caput deste artigo poderá ser suplantado nas hipóteses de afastamento para autarquias, empresas dependentes, fundações, municípios de São Paulo. O limite previsto no caput deste artigo poderá ser suplantado nas hipóteses de afastamento para autarquias, empresas dependentes, fundações e municípios de São Paulo. Das disposições gerais e finais. Fica
e substituído o anexo 2 da Lei 16.122 de 2015 pelo anexo 7 desta lei. Os valores dos plantões extras fixados no anexo 6 da Lei 16.122 de 2015 ficam reajustados na conformidade do artigo 8 desta lei. O anexo 3 da Lei 17.841 fica substituído pelo anexo 5 desta lei. Além das atribuições constantes no anexo 2 da Lei 17.007 de 17 de dezembro de 2021, fica conferido ao assistente administrativo de gestão a atribuição de apoio à fiscalização. O laudo médico, o relatório médico circunstanciado, que ateste deficiência permanente, terá prazo de validade determinado para fim de cumprimento de requisitos para inscrição de acesso à pessoa de deficiência a programas, benefícios e serviços públicos do âmbito municipal de São Paulo. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogado o parágrafo 3º do artigo 13 da Lei 16.193 de 2015. Parágrafo único, situam-se a vigência da disposição no caput deste artigo. As disposições relativas ao quadro de fiscalização de posturas municipais, as disposições do artigo 50 desta lei, a disposição do artigo 115 da Lei 17.841, as disposições previstas no artigo 56 e 57 desta lei, que entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.